Olá pessoal do canal, Pedro Júnior novamente com vocês para mais um vídeo. E hoje eu quero falar sobre o carboidrato e sobre a gordura. Qual engorda mais, o carboidrato ou a gordura? Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque o Carlos me perguntou, na verdade não foi uma pergunta, ele falou lá no Facebook o seguinte: me deu o link de um vídeo para eu analisar o vídeo e para me comentar o vídeo, porque ele queria saber a respeito do que o rapaz fala lá no vídeo, ok? O rapaz é o Gabriel, parece que do fitness flexível, alguma coisa assim, e ele foi falar sobre o carboidrato e a gordura e o qual que engorda mais. No caso, se você ingerir, o qual que engordaria mais. E naquele vídeo ele dizia porque ele estava preocupado com o pessoal da low carb, high fat, que acham que estão fazendo um bom negócio de ingerir uma grande quantidade de gordura. E na verdade o cerne, o centro lá da pesquisa que ele fez se você superdosar, se você ingerir além daquilo que você precisa no seu dia a dia de calorias, aí o que aconteceria vindo dos carboidratos e vindo da gordura? É mais ou menos por aí a pesquisa. E ele chegou à conclusão, até mostra um estudo lá, que as pessoas que ingeriram gordura a mais do que ele necessitaria por dia de calorias, eles engordaram mais do que aqueles que ingeriram carboidratos a mais do que aquilo que eles necessitariam no dia, tá ok? Tipo assim, ó, se você precisa de 3.000 calorias, os caras começaram a comer 4.000. Um usando mais carboidratos e outro usando mais gordura. E os que comeram gordura, segundo ele, segundo a pesquisa, engordaram mais. Bom, então vamos aqui para a minha explanação, para tentar mostrar para você o que aconteceu para esse resultado. Primeiro que ele disse lá que os que comem mais gordura, ingerem mais gordura, engordaram, porque na verdade quando você ingere gordura, a gordura já é gordura, então ela já está prontinha para ser armazenada. Enquanto que o carboidrato, ele deve ser processado e transformado em gordura para ser armazenado, estocado. Então esse é um ponto que ele falou que seria mais fácil de a gordura já prontinha ser armazenada. Só que existe um problema aqui, porque na digestão e na absorção da gordura, ela não atravessa a parede do seu intestino inteira, não. Vou te explicar de uma maneira muito fácil. A gordura é um triacilglicerol, ou seja, é um glicerol ligado a 3 ácidos graxos. Mais ou menos isso aqui, eu acho que já expliquei. São 3 moléculas de ácido graxo ligado a um glicerol. Mas isso aqui não entra dessa maneira, não atravessa a parede do intestino dessa maneira. Eles têm que ser quebrados. É como se você quisesse passar um guarda-roupa em uma porta e a porta, ela não cabe o guarda-roupa. O que você tem que fazer? Você tem que desmanchar o guarda-roupa, você tem que desmontar o guarda-roupa. No caso do triacilglicerol, eles são desmontados em 3 partes. 2 ácidos graxos livres e 1 ácido graxo ligado no glicerol. É a mesma coisa de você desmontar o guarda-roupa que eu acabei de dizer em 3 partes e atravessar ele na porta que não cabe. Isso acontece nas paredes do nosso intestino. Agora, quando chega do outro lado da célula epitelial, esse triacilglicerol que está partido, ele tem que ser montado novamente. O que acontece quando você atravessa 3 partes de guarda-roupa em uma porta que não cabe os guarda-roupa. O guarda-roupa, o que você tem que fazer na hora que chegar lá dentro do quarto? Você tem que montar o guarda-roupa para você usar o guarda-roupa. Então, em todo esse processo, há um trabalho para fazer isso. Há enzimas que fazem esse processo de quebra e depois de junção novamente. Agora, eu não sei se dizer se dá mais trabalho fazer isso com carboidrato e transformar ele em glicose, e transformar ele em gordura depois, ou de montar, na verdade, as gorduras. Esse é um ponto. Outro ponto interessante é que quem está em uma low carb, o corpo dessa pessoa está apto, está treinado, ele já se adaptou
a queimar gordura como fonte principal de energia. O que não acontece com aqueles que estão em uma dieta de alta ingestão de carboidrato, porque o nosso corpo é viciado em queimar glicose em primeira mão do que queimar gordura. Daí pode ser que haja uma diferença muito grande, porque o corpo que está treinado a queimar gordura e você não está ingerindo tanto carboidrato, ele vai queimar em primeira mão as gorduras que entram pela alimentação e também as gorduras que estão armazenadas. Mas o caso aqui não é de perda de gordura e sim de ganho. Então o que acontece? Para uma pessoa que o seu organismo não está treinado a queimar gordura como fonte principal de energia, é lógico que o corpo vai queimar os carboidratos. Ele vai queimar todos os carboidratos que entram em relação à gordura, ou seja, queimando todos os carboidratos que se estão ultrapassando na dieta, é claro que vai sobrar as gorduras para serem estocadas, porque o corpo não aprendeu, não adaptou a queimar a gordura. Ou seja, na presença de gordura, de muita gordura e na presença de muito carboidrato, o corpo preferencialmente vai queimar a glicose, advinda dos carboidratos. Isso aí todo mundo sabe. Todos sabem que a fisiologia é dessa maneira. E outro problema maior ainda é que a alta ingestão de carboidrato vai fazer com que você tenha uma resposta muito grande de insulina. Então, se a resposta da insulina é grande mediante aos carboidratos ingeridos, logicamente o corpo não vai queimar as gorduras que estão entrando. Por quê? Porque na presença da insulina, as lipases que quebram as moléculas de triglicerídeos não estão, como se diz, não estão ligadas, não estão em funcionamento, porque a insulina faz com que essas lipases sejam neutralizadas. As lipases só funcionam, só começam a atuar quebrando as gorduras, os triglicerídeos, na falta de insulina, ou seja, quando a insulina está bem baixo. E principalmente se a pessoa estiver comendo de 3 em 3 horas, a insulina vai estar sempre em alta, e estando sempre em alta, as lipases que quebram as gorduras não serão acionadas para fazer o seu papel, que é quebrar a gordura. Então, esse é um dos motivos, esses são os motivos de que uma pessoa normal, que não está adaptada a uma dieta low carb, ele engorda mais comendo gordura do que comendo carboidratos. Isso é uma questão de pensar um pouquinho, ok? Porque é toda essa história que eu te disse. Mas para aquelas pessoas que estão adaptadas a queimar gordura, é diferente. Agora, é claro, se você, mesmo estando em uma low carb, e comer um excesso exagerado de gorduras, tipo você gasta 2.500 calorias, você comer 4.000, é claro que um pouco dessa gordura vai ser guardado. Não tem para onde ir, vai ser guardado, com certeza. Isso aí é evidente. E uma outra coisa interessante que ele destaca no vídeo também é o déficit calórico, ou seja, quando você está em déficit calórico, você perde peso. E isso também não é totalmente verdade, porque muitas pessoas tentam fazer dieta com déficit calórico e não emagrecem. Vão para a academia, fazem déficit calórico e não emagrecem, justamente porque a insulina está predominante no corpo dessa pessoa. Na presença de insulina, as lipases, as enzimas que quebram a gordura não estão ativadas e a gordura não vai ser quebrada de modo algum. Se realmente funcionasse o déficit calórico, a maioria das pessoas que tentam fazer dieta economizando caloria, ou seja, baixando muito a ingestão de calorias, elas com certeza estariam magras, mas não é isso que nós temos no nosso país. Nós temos uma população que 50% está acima do peso. Outro detalhe muito importante é que a ingestão de carboidratos ela não te sacia
tanto quanto a ingestão de gordura. A ingestão de gordura, ela deixa você mais saciado, ou seja, você fica saciado por um tempo muito maior, porque o trabalho para quebra dessas gorduras lá no seu intestino, no seu estômago, todo o processo digestivo, ele é muito mais demorado. Os carboidratos, dependendo da qualidade do carboidrato, índice glicêmico baixo ou alto, eles são digeridos em meia hora, digeridos em 1h30, 2 horas, eles já foram embora. O contrário da proteína e da gordura, que permanece muito tempo para ser totalmente absorvido. Algumas literaturas chegam a dizer que a gordura, alguns tipos de gordura, demora até 6 horas para ser totalmente absorvido. Olha a diferença imensa de alguns tipos de carboidrato. Então tudo isso deve ser levado em conta quando se faz uma análise, quando se faz um estudo, porque não são apenas alguns fatores que devem se levar em consideração. Tá ok? Então um abraço para você, eu espero que vocês tenham entendido. E qual que é a resposta então? No caso dessa experiência, provavelmente a pessoa que comeu gordura, ela engordou mais, com certeza. Mas não são assim com todas as pessoas, pelo que eu já te expliquei. Provavelmente, se esse teste for feito com uma pessoa que está treinada a queimar gordura e não come de 3 em 3 horas, por exemplo, isso não aconteceria. Uma vantagem para quem ingere uma boa quantidade de gordura, porque ele fica saciado por muito mais tempo, dando mais tempo entre as refeições, onde as lipases que fazem a quebra de gordura irão atuar. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.